poder de Cristo mesmo, vida, paz e salvação. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Sim, feliz eu sou em Cristo, nele aqui desejo ser. Quero, pois, humildemente ao Senhor obedecer. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Amém, bom dia. Bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu peço desculpa pelo atraso. Tivemos aqui um pequeno inconveniente, mas louvado seja Deus, porque, Evanice, muito obrigada por se dispor a estar conosco hoje e passar a mensagem. Amém. Consegue me ouvir? Amém, amém. Obrigada, minha flor. Tem Amém. coisas que Deus faz assim, né, e era para ser você, minha filha. Tenho certeza. Deus não faz nada por acaso e essa sala é guiada por Ele. Amém? Amém, irmã. Amém. Que Deus te abençoe neste momento, tá? Que o Espírito Santo seja derramado através da sua mensagem. Amém, irmã. Eis-me aqui, Senhor. Antes, vamos fazer a oração, né? Querido Deus e Pai, nesta hora, meu Deus, estamos aqui reunidos, ó Deus, no poder do Teu Santo e Bom Espírito. Que nesta hora, Senhor, Teu Santo e Bom Espírito possa nos trazer a mensagem que seja guiado e enviado pela Tua santa e boa vontade. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que tudo que for falado, ó Deus, seja gravado na nossa mente, no nosso coração, para que nós não venhamos, ó Deus, pecar contra o Senhor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Purifica-nos, Senhor, e que nesta hora somente o Teu Santo e Bom Espírito possa falar a nossa mente e o nosso coração. Eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa me usar. Não sou digna, mas eis-me aqui, diante do sacrifício de Cristo. O Senhor nos capacita para transmitir a tua mensagem. E em nome de Jesus, ó Deus, que eu oro e agradeço o Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos conceda para falarmos com o Senhor nesta hora. Amém. Amém. Queridas irmãs, né? Estou assim um pouco ansiosa, né? Para poder pregar, como na igreja a gente sempre fala, pregar para adventista, a gente fica assim meio um pouco preocupada, né? Que graças a Deus que todos nós temos o conhecimento da palavra, mas quem vai falar é a palavra de Deus, e o que vai dar o entendimento é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, eis-me aqui. Vamos meditar no Salmo 92, no verso 1 e 2, que nos diz: o título traz Hino de Gratidão a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites
a tua fidelidade. O salmista, ele vem falando, né, como é bom render graças ao Senhor, como é bom cantar louvores ao Senhor. Muitas vezes, querido, nós estamos sem forças nem para orar e muito menos para louvar. Mas o salmista, ele vem nos orientando que é muito bom e Deus agrada, né, quando nós louvamos, quando nós entoamos hinos de louvores a Ele. E aqui vem falando, né, como é bom anunciar, é o que nós estamos fazendo todas as manhãs, né, nós estamos aqui às 5 horas, anunciando a misericórdia de Deus nas nossas vidas, na vida dos que estão aqui presentes, né. Como é bom anunciar a misericórdia de Deus nesta manhã, e quando chegar à noite, ele fala, ele orienta: "Ó Senhor, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guardou neste dia". Quantas tribulações a gente passa durante o dia e quando a gente chega à noite, né, quem foi que nos guardou? Foi a fidelidade de Deus. Oxalá se a gente vesse, né, a luta espiritual, irmãs, que estão sobre cada um dos filhos de Deus. Então, se não fosse a fidelidade de Deus, eh, não, não sei, né, como seria a nossa vida, talvez a gente seria destruído. E aqui vem no Salmo 103, também vem falando, Salmo 103, no verso 2 vem dizendo: "Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome". Quantas vezes, amada, nós estamos tão abatida, eu te tiro por mim, em momentos de aflição, de tribulação, quantas vezes nós estamos sem ânimo para orar, né? Quando a irmã pregou sobre a oração, aquilo ali me fortaleceu muito. É na oração que nós encontramos forças. O salmista Davi, né? O rei Davi, ele falava: "Olha minha alma, bendiga ao Senhor". Então, quando nós estivermos aflita, que a nossa oração seja: "Ó minha alma, bendiga ao Senhor". Eu sempre falo com minhas irmãs aqui, ó, quando nós não tivermos força, que nós possamos ter pelo menos a força para ajoelhar e dizer ao Senhor: "Senhor, a minha oração hoje é de angústia e de tristeza". Pronto, irmãs, é uma oração, e é uma oração que está vindo do fundo do coração, é uma oração que que você está passando naquele momento e Deus vai ouvir essa oração. E quando a gente levanta, eu falo isso por mim, e quando eu levanto, eu estou fortalecida, porque ele vem falando: "Olha, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, todos os feitos, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, tudo aquilo que o Senhor tem feito pela nossa alma. Bendiz, ó Senhor, a minha alma", né. Não esqueça de nenhum dos favores que o Senhor tem feito por nós, que nós não venhamos esquecer. A tribulação, a tristeza, a angústia, o sofrimento, às vezes, obscurece aquilo que Deus já fez por nós. Que Deus possa cada dia estar nos fortalecendo por meio da oração, porque a oração é o canal, né, que nos liga a Deus. Continuando aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 8, só um instantinho. 1 Tessalonicenses 5, verso 8 nos diz: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco". Então, em tudo que nós possamos aprender, em tudo, no sofrimento, na alegria, na bonança, em tudo, demos graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus. E quando nós demos graças ao Senhor, mesmo diante do sofrimento, eu sei que
Todas as irmãs aqui estão preparadas para isso, né? Para dar graça, dar louvor ao Senhor diante do sofrimento. E aqui o inimigo ele fica irado, porque nós estamos dando graça ao Senhor, mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante dos nossos sofrimentos, nós estamos rendendo graças ao Senhor. Foi o que Jó fez, né? Ele rendeu graças ao Senhor e o Senhor cobriu Jó de muito mais bens do que ele havia antes do seu sofrimento. E hoje, o bem que nós queremos, eu, né, que eu mais peço, Senhor, me ajude, Senhor, nesse momento, me ajude a lutar, porque o bem que eu quero é estar um dia, né, na Canaã celestial. Esse é o nosso desejo. E Jó lutou. Em momento algum, né, ele teve um momento de fraqueza, mas ele não perdeu a esperança e nem a fé, porque o inimigo, ele coloca coisa na nossa vida. Eu tenho aprendido com tudo isso que eu passei por esses últimos dias, eu tenho aprendido que o inimigo ele coloca coisa nas nossas vidas para nos levar a pecar e blasfemar contra Deus. E aqui a palavra, né, Paulo, ele está falando, olha, irmãos, dê graças a Deus em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Tudo que acontece na nossa vida, quando aconteceu com Jó, só aconteceu porque Deus permitiu. Então, tudo aquilo que aconteça conosco não vem, né, se não for da permissão de Deus. E o inimigo, ele não tem poder de tocar se não for permitido por Deus. E a palavra de Deus ainda fala, né? Alguns versos, eu não, sou péssimo para gravar, mas tem um verso que fala: ainda não veio tentação sobre vós, né? Que não podeis suportar. Não veio tentação ainda que transformou em sangue, né? Não veio ainda. E ali nós sabemos que Cristo, quando ele suou sangue no horto, né, é porque o sofrimento dele estava tão grande que ali, né, em vez de lágrima, desceu sangue. E naquele momento, diz que houve um grande abismo. Jesus sentiu, né, uma grande depressão, uma grande tristeza, uma grande angústia naquele momento, devido ao pecado do ser humano. Ele sentiu, ele foi no mais fundo, sentiu ali o que é o pecado entre Deus e o ser humano, o que o pecado faz, né, com o ser humano e Deus. Há um grande abismo, e ali Cristo, naquele momento, na sua angústia, ele suou sangue, irmãos. E aqui, o que que nos diz Colossenses? Então, em tudo que nós possamos aprender, dar graças ao Senhor. Colossenses 3, verso 23, vem nos falando, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Em tudo, irmãos, se for no louvor, fazemos o melhor. Se for no nosso trabalho, que nós possamos fazer o melhor, porque o inimigo ele fica irado quando vê que tudo que nós fazemos é perfeito diante dos homens, diante de Deus. E porque a vontade de Deus é que nós rendemos graças a tudo. E aqui ele alerta, em tudo que vocês forem fazer, que vocês façam, não que seja para o homem, que sejam, né, recebido as benevolências através de homens, mas sim para Deus. Quando nós estivermos no nosso trabalho, vamos lembrar, Deus está aqui e eu vou fazer o melhor, porque eu sei que o meu Deus está aqui e eu quero fazer o melhor é por Ele e não para homens, né? Filipenses, gosto muito desse verso, Filipenses capítulo 2, no verso 13 a 15 nos diz, 12. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus,
inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Irmãs, então, quando Paulo diz lá em Colossenses, né, que nós devemos fazer o melhor como se fosse para Deus, e aqui ele vem orientando também que o bom que nós queremos fazer, tudo aquilo que nós formos fazer vem da vontade de Deus, né? Porque a vontade e o querer não vem de nós. Quem efetua isso é Deus em nossas vidas. É Deus que quer que nós realizamos segundo a sua vontade. Porque o bem, Paulo diz, né, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu quero, esse sim eu faço. Se Paulo que teve conheceu Jesus, se Paulo que teve próximo dos apóstolos que conheceram Jesus, esteve ali, foi ungido, conheceu, ele teve essa luta, essa dificuldade de fazer o bem, imagina nós, como iremos encontrar dificuldade? Mas ele traz uma alegria que o efetuar não vem de nós, vem de Deus, né? Toda boa vontade vem segundo a vontade de Deus, que nós possamos ter essa fé. O querer não é meu, o querer é de Deus. E ele ainda fala: olha, fazei sem murmuração. Eu sempre falo: olha, a murmuração, né, vai tirar muitos do céu, muitos do céu. Às vezes a gente é confiado uma missão e nós começamos a murmurar com aquilo ali. E Paulo ele vem falando: não fazer isso, irmãos, não entreis em contendas. Às vezes está difícil, né? No trabalho, eu não sei, ou em casa. Tem um irmão na igreja que ele fala assim: tá difícil em casa, irmãos, morde os lábios, engole, né? Mas aprenda a fazer sem murmuração, porque isso não agrada a Deus. Deus, ele se agrada de um coração cheio de gratidão, cheio de amor. Então, tudo que nós formos fazer, vamos lembrar, vamos fazer o melhor, porque essa é a vontade de Deus. Continuando, ele fala por que que Paulo ele vem trazendo essas orientações, para que nós possamos fazer a diferença. Ontem eu falei um pouco sobre esse verso, para que nós possamos ser luzeiro, né, em meio a um mundo obscuro, né, em meio a um mundo de trevas, que nós possamos ser luzeiro. Então, nós não podemos murmurar, principalmente, né, em nosso trabalho, porque ali nós temos que ser luz. É ali que o mundo está perecendo. O mundo está perecendo. E qual é a diferença que nós cristãos estamos fazendo em um meio a um mundo que está perecendo? Vamos para Provérbios. Provérbios que nos diz. Provérbios 16. Provérbio 16, verso 3 nos fala: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Olha que maravilha. Então, quando nós obedecemos à vontade de Deus, quando nós reconhecemos que o querer e o efetuar não vem de nós, vem de Deus, e quando nós fazemos sem murmurações, quando nós demos louvores, quando nós temos um coração gratos ao Senhor, e se nós confiarmos as nossas obras nas mãos do Senhor, Ele vai realizar os desígnios, é Ele que vai, né, estabelecer todos os nossos desígnios, Ele é que vai realizar por nós e efetuar a nossa vontade. Que a nossa vontade esteja de acordo com a vontade do nosso Deus. Finalizando com o Salmo 107, vem falando: 107, verso 1, nos fala: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças em tudo, minhas queridas, que nós possamos aprender a render graças ao Senhor, porque
A sua misericórdia não ficou na geração passada, a sua misericórdia é de geração a geração. Que nós possamos ter essa confiança e essa esperança. Eu sempre falo assim, olha, no passado eles tiveram os profetas ali próximo deles. Hoje nós temos a palavra de Deus, é ela que nos norteia, é ela que nos guia, é ela que nos conduz nos momentos de tribulação, que nós possamos aprender a recorrer à palavra do Senhor, porque é Ele que fala conosco. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos conceda essa graça, em mesmo ao meio do sofrimento, que nós possamos aprender a louvar, glorificar, a ter um coração grato e fazer sem murmuração aquilo que for nos direcionado, e tudo que nós formos fazer, que nós possamos fazer para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém, amém. Deus seja louvado. Evanice, grande é o Senhor. Amém. Nós vamos continuar nesse momento. Eu quero perguntar quem aqui pode conduzir uma oração, quem pode elevar a Deus uma oração. Evanice, você faz uma e vou aguardar a manifestação aqui. O irmão Mário faz a outra. Tem alguém aqui que consegue louvar para nós, para que a terceira oração possa ser cantada? Podemos? Podemos sim. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Querido Deus e Pai, nesta hora agradecemos o Senhor, meu Deus, pelo teu amor e por tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem nos preparado. E eu creio, Senhor, que o Senhor irá preparar uma geração para esses fins dos tempos, ó Deus. Por isso nós estamos aqui, ó Deus, pedindo, Senhor, batiza-nos no Espírito Santo, Senhor. Prepara-nos, eis-nos aqui, ó Pai. Prepara os teus filhos, ó Deus, para ir ao mundo anunciar, Senhor, a tua vontade. Querido Deus, nos ensina a cada dia a fazermos tudo sem murmuração, Pai. Retira, Senhor, do meio dos teus filhos, ó Deus, a ingratidão, a murmuração, porque essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, meu Deus, é que nós rendemos graças ao Senhor em tudo. Por isso eu te peço, Senhor, dai-nos um espírito de mansidão. Conceda-nos, Senhor, a tua paz em meio às tribulações. Querido Deus, que nós possamos ser luzeiro em meio a um mundo obscuro, Senhor, pelo pecado, pelo mal, Senhor. O mundo, os filhos, Senhor, estão perecendo por falta de conhecimento. Eis-nos aqui, capacita-nos a cada dia, Senhor, para levar a tua palavra aos necessitados, aos famintos, Senhor. Por favor, Senhor, perdoe os nossos pecados, purifica-nos a cada dia, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser reverente ao Senhor em todos os lugares, e tudo que nós formos fazer, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Que neste dia, Senhor, o Senhor nos ajude a honrar o teu nome aonde nós estivermos, e que nesta hora a tua palavra, Senhor, seja gravada mais uma vez na nossa mente, no nosso coração, para que não venhamos pecar contra o Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Senhor, que nós oramos e agradecemos o Senhor. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Continuando na tua presença, seguindo a oração da tua serva, Senhor, na qual eu suplico pelo nome de Jesus, o Senhor possa tomá-la nas tuas mãos, meu Deus.
por ela ter se disponibilizado, meu Pai, em confiar no Senhor para trazer essa mensagem tão humilde, mas tão sublime, Senhor, tão gigante ao coração daqueles que creem no Senhor. Pois a nossa vida não tem sentido se nós não buscarmos glorificar a Ti. Tudo, conforme a irmã suplicou, deve ser para a Tua honra e Tua glória. E tudo que acontece na nossa vida, segundo a Tua palavra, Senhor, é por permissão Tua e é para o nosso bem. O Senhor nunca vai deixar que algo aconteça na nossa vida, se não for para nos fortalecer, nos tirar da prova, purificado, Senhor. Louvado seja o Teu nome e muito obrigado por essa graça. Que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos sobre a família da irmã e sobre toda a família Pentecoste, todos os que já fazem parte, Senhor, e aqueles que ainda virão. Que o Senhor possa tomar-nos nas Tuas mãos, junto com o perdão dos nossos pecados, ó Pai. Perdoa as nossas faltas, Senhor. Por favor, perdoe as nossas transgressões. Não queremos mais viver para o nosso eu. Ajuda-nos, Senhor, a morrer a cada dia para o nosso eu. E nos ressuscita com Cristo, enchendo-nos do Teu Espírito Santo, para que sejamos transformados à Tua imagem, Senhor, à Tua semelhança, quando estiverdes aqui neste mundo, para nos dar o exemplo, Pai. Senhor, aqui tem famílias que estão sedentas, clamando, Senhor, implorando por um milagre. Por favor, Senhor, atende as nossas orações, os nossos anseios do nosso coração. Fortalece a nossa fé, Pai, nos levanta. Estamos quase mortos, Senhor. Ressuscita-nos, Pai, vivifica-nos com Teu Espírito, por amor de Ti. Entrego ao altar do Senhor neste momento todos os pedidos de oração que estão em cada coração, Senhor, angustiado, aflito, preocupado, ansioso. Por favor, Pai, toma o nosso jugo em Tuas mãos. Dá-nos o Teu jugo, pois é suave e leve, Senhor, e nos ajude a perseverar nesse caminho. Por mais que ele fique íngreme, não nos deixe, Senhor, desanimar. Por mais que ele tenha espinhos, nos faz olhar para as flores que o Senhor coloca diante de nós, que é o nosso Salvador Jesus. Toma-nos em Tuas mãos, por favor. Dá-nos, Pai, um dia abençoado, guiado pelo Teu Espírito. Tudo que formos fazer, vem ser conosco, Senhor. Batiza-nos com Teu Espírito Santo e nos guia, Pai, os nossos passos até o fim. Toma-nos em Tuas mãos, eu te imploro, eu te suplico, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Dias pensei em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus
logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Amém. Deus seja louvado. Queridos, eu não sou cantora, mas eis-me aqui para louvar ao Senhor, assim como você está aqui nesta manhã para adorar ao nosso Deus. Nesse momento, nós vamos dar oportunidade às considerações, e nós temos aqui o irmão Mário. Você continua com a mãozinha levantada, você quer considerar? Foi por conta da oração, mas sim, irmã, quero sim. Seja bem-vindo, irmão. Amém. Quero dar um bom dia a todos, dizer que agradeço muito a Deus por ter me trazido aqui para estar junto com os meus irmãos, as minhas irmãs, porque nesta sala nós temos uma presença sublime que está buscando nos ajudar todo dia nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Todos que estão aqui são privilegiados, pois nós fomos chamados por Deus, acordados por Ele, para que a gente pudesse ouvir a sua voz, pois Ele tem um plano maravilhoso, que é vir nos tirar dessa batalha que estamos vivendo e nos levar para uma eternidade, um lar de paz, de amor, de luz. Então, que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim, né? Conforme a irmã leu em Provérbios, que nós possamos confiar no Senhor, pois Ele está cuidando de nós, de todos nós. Ele não desampara nenhum dos seus filhos. Para nós termos uma ideia, Ele sabe quantas estrelas há no universo e quantos cabelos nós temos em nossa cabeça. Então, confiemos no Senhor, porque Ele é bom. Ele deu a sua vida por mim e pelos irmãos, pelas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a todos pelas orações, por nós sermos irmãos. Nós somos uma família. Precisamos nos unir, assim como os discípulos se uniram lá no Pentecoste e foram vistos pela primeira vez como cristãos, quando eles estavam unidos em um só pensamento. E eu louvo a Deus porque essa sala ela tem um pensamento só, que é buscar o Espírito Santo para sermos transformados segundo a graça de Deus. Deus seja louvado pela vida de cada um aqui. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Deus seja louvado. Irmã Heloísa, seja bem-vinda, minha irmã. Bom dia, minhas queridas, né? Uma feliz semana para todas e para todos, né? Eu quero externar aqui a minha felicidade, né, de estar ouvindo o irmão Mário novamente nessa sala. Olha, irmão, como que você estava fazendo falta, viu? Seus comentários são sempre muito sensatos, né? E eu louvo a Deus de todo o meu coração por o irmão estar de volta à sala, porque como você faz falta nos seus comentários, tá? Que Deus te abençoe, abençoe sua família, a Jane, né? Que vocês possam estar aí, né? Firmes ao lado do Senhor. Bom, gente, o meu comentário aqui, né? Quando a gente fala aqui de murmuração, né? A murmuração é um dos pecados mais perigosos que possa rondar o povo de Deus. Como Deus, ele abomina a murmuração.
E como nós precisamos de tirar isso do nosso coração, como se arranca uma erva daninha das mais perigosas. Por quê? Aqui em Belo Horizonte, né, a gente tem um ditado que a gente fala assim: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se você está sempre murmurando, aquilo que não era verdade vai virar verdade dentro de você. Né? Tem um ditado que fala assim que uma mentira contada 1000 vezes, ela vira verdade. Né? Então, quando você começa a murmurar, 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 e aquilo se torna um hábito dentro do seu coração, você vai criar dentro de você e nas pessoas que vivem ao seu redor um sentimento chamado dúvida. E a dúvida, ela é algo cruel, porque você não sabe quem está certo, quem está errado, você não sabe se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda. E quando você faz nascer esse sentimento chamado dúvida, você começa a externar isso de dentro de você para fora, que isso começa a chamar rebeldia. Eu sou um rebelde. Só que tem que a rebeldia, ela nunca anda sozinha. A rebeldia, ela pode vir acompanhada da rebelião. Então, está vendo por que Deus ele não tolera a murmuração? Porque ela nunca fica sozinha. Ela vem acompanhada de outros sentimentos, né? E tem uma história na Bíblia que vai relatar muito isso aqui que eu estou falando. Ela está lá em Números 16, que é a história de Coré, né? Coré, ele era da tribo de Levi. Então, ele participava dos rituais ali do sacerdócio, né? E ele começou a ter dentro dele uma insatisfação, e essa insatisfação ele levou não só para ele, e ele começou a fomentar aquilo no meio dos filhos de Israel. E ele então levou isso para Datã e para Abirão, né? Que não eram da tribo de Levi, eles eram da tribo de Ruben. Mas olha como ele foi buscar aliados. Então, a murmuração, ela sempre faz com que você busque aliados para aquilo que você está pensando, para aquele sentimento que está dentro de você. Então, ele foi lá buscar aliados para fortalecer a murmuração dele, que é a reclamação dele, né? Mas ele não fez isso sozinho. Aí, o que ele fez? Ele foi lá e conseguiu mais 250 aliados, príncipes da congregação, né, lá de Israel, para poder se levantar contra Moisés. E qual que era a murmuração deles? A murmuração deles, ele disse para Moisés: basta, pois toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Então, qual que era a murmuração dele? Todo mundo aqui é santo e todo mundo tem direito também de ser sacerdote. Todo mundo aqui tem direito de ser sumo sacerdote. Por que é só você e Arão? Gente, aonde que aconteceu isso pela primeira vez? No céu. Se vocês pegarem o livro Patriarcas e Profetas, capítulo 1, História da Redenção, capítulo 1, 2, 3, vocês vão ver essa história que eu estou falando para vocês. Aonde começou isso? Quem fez isso? Satanás começou a falar no ouvido dos anjos que era injusto, que Deus era injusto, que ele também era um anjo, que deveria estar à frente, e que todos os anjos eram santos e que eles não precisavam da lei. Olha como a história se repete. Olha por que Deus não pode suportar a murmuração, como a murmuração ela é perigosa. E aí, quando Moisés ouviu isso, gente,
Moisés caiu o rosto dele, ele ficou tão estarrecido com o que ele estava ouvindo ali, né? E ele então falou para Coré, falou, então tá bom, então amanhã nós vamos colocar ali um incenso, né? E quem é santo, esse fará chegar até a Deus. E ele vai escolher aquele que ele achar que é santo. Então, Moisés ainda questionou com Coré. Ele falou assim, olha, aí entra a gratidão que a irmã falou. Porventura, pouco para vós é o que Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fazer chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Olha, meus irmãos, a pergunta que Moisés fez para ele, é pouco para você trabalhar aqui? Você está querendo o lugar do sacerdote, você quer o lugar do sumo sacerdote, o lugar de Arão? É pouco que Deus já te deu? Então, olha o perigo da gente não ser grato, olha o perigo da gente murmurar, porque você passa a não enxergar que aquilo que Deus te deu é o suficiente. Se você mora numa casinha de 3 cômodos, glória a Deus. É ali que Deus quer que você more. Por que Ele não vai te dar uma mansão no bairro mais chique? Porque se você for para lá, você vai corromper seu coração. Então, nós temos que aprender a ser gratos com aquilo que Deus nos dá. Com a roupa que eu tenho, com o sapato que eu tenho, com o cabelo que eu tenho, com a casa que eu tenho, com o trabalho que eu tenho. É por isso que a Bíblia fala em tudo dar graças, porque quando eu não aprendo a dar graças, aí eu começo a murmurar e eu quero sempre aquilo que o outro tem. E aí um pecado vai trazendo outro pecado, um pecado vai se transformando em inveja, em cobiça, em orgulho. Então, Moisés, ele disse, assim tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor. E Arão, quem é ele que murmureis contra ele? Olha o que ele estava fazendo, murmurando. Ele estava murmurando contra Arão, contra Moisés e contra o Senhor. Que coisa terrível. E Moisés, então, mandou chamar Datã, Abirão, e disse, porém eles disseram, não subiremos. Olha, Moisés queria ainda conversar com eles, chamou eles para conversar. Ele falou, não, nós não vamos aí não. Eles estavam tão convictos que eles estavam certos, que eles ainda foram arrogantes. E Moisés ficou triste. Ele disse, olha, porventura, pouco é para nós fizesse subir de uma terra que mana leite e mel para que matares nesse deserto, senão também queres te fazer príncipe. Aliás, isso aqui foram eles que disseram, né? Você nos tirou de lá, olha como eles estavam reclamando, e ainda você quer ser o príncipe? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancará os olhos a esses homens e não subiremos. Então eles estavam reclamando de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Mas sabe, irmãos, o Senhor não tolera. Ele não tolera gente que murmura. E aí, o que Deus fez? Ele mandou, então, que todos ali, cada um se concentrasse na frente da sua tenda. Deus abriu um buraco, e enterrou todos aqueles murmuradores. Coré, Datã, Abirão, suas mulheres, seus filhos, sua herança, seus animais, foram tragados dentro de um buraco. E aqueles 250 que se aliaram também morreram. E o pior de tudo, que Deus já tinha mostrado para aquele povo
que tomou partido de Coré, de Datã e Abirão, homens rebeldes, murmuradores, ingratos. E aqueles homens que tomaram partido, eles, no outro dia, 14.700 pessoas tomaram a dor de Coré, Datã e Abirão. E sabe o que aconteceu? Mas essas pessoas também morreram, porque foram simpatizantes dos murmuradores. Oh, meus queridos, quando você começar a murmurar, lembre-se que Deus não vai tolerar murmuradores. Olha como que Deus tratou aqueles murmuradores. Deus não chamou ninguém para conversar e passou a mão na cabeça, não. Ele já abriu, foi um buraco e enterrou. Sabe por quê? Porque ele tinha que paralisar aquele pecado terrível. Porque se Deus não agisse assim, não é porque Deus era mau, não. É porque Deus já conhecia essa história. Essa história começou no céu. No céu. A primeira murmuração aconteceu no céu. Lúcifer, quando ele viu Cristo sendo homenageado pelo Pai, nasceu dentro dele algo terrível, que depois ele externou para um anjo, para 2, para 3, para 10.000, para 50.000, para 100.000, e ele começou a externar a sua insatisfação, a sua ingratidão. E essa insatisfação e essa ingratidão de Lúcifer se tornou uma rebeldia dentro dele. E depois dessa rebeldia, ele começou a plantar dúvida no coração dos outros anjos. Oh, será que Deus é justo? Eu sou o cobridor da lei. Olha, ele não é justo. Por que Jesus tem que ser o privilegiado? Por que Moisés tem que ser o privilegiado? Por que Jesus tem que ser o chefe dos anjos? Por que Moisés e Arão tem que ser o chefe aqui do povo de Israel? Olha, anjos, vocês não precisam de lei, todos vocês são santos. Olha, povo de Israel, todos vocês são santos. E aí estava pronta a rebelião. Os anjos de Satanás ainda não morreram. Satanás ainda não morreu. Mas dentro em breve, Satanás não vai mais existir. Coré, Datã, Abirão, 14.700 pessoas morreram. Foram ali eliminadas por Deus, para que aquele pecado não proliferasse no meio do povo de Deus. Satanás e seus anjos também serão eliminados, para que nunca mais haja nem no céu e nem na terra. E eu quero terminar com um verso lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11 e verso 12. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Para que foi escrito? Por que a história de Coré, Datã e Abirão está na Bíblia? Ela está na Bíblia, meu querido, para que você, que está aí, em todos os lugares aí da terra, que você possa entender que ela foi escrita para o nosso aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O final dos tempos já está chegando, nós já sabemos disso. Então, Deus odeia murmuradores. Deus odeia aquelas pessoas que se ajuntam para fazer rebeldia, para trazer a dúvida no coração, para levar junto com eles milhares à sepultura. Porque quando Coré nasceu ali no coração dele uma murmuração, uma ingratidão,
esse sentimento não foi só dele, foi dele, de Coré, de Abirão e mais 14.700 pessoas. Então, meu irmão, muito cuidado quando você também segue murmuradores, porque às vezes a murmuração não é sua, mas você está dando ouvido a pessoas que te procuram para murmurar, para reclamar, para falar mal do outro. Então, chegou o tempo de nós darmos ouvidos apenas ao nosso Pai Celestial. Que Deus nos abençoe, que Ele possa estar com cada um de vocês nesse dia, que nós possamos aprender que um pecado leva a outro pecado, e o nosso pecado pode destruir a vida de outros pecadores. Então, que Deus te abençoe, que você possa refletir nessa história de hoje. Amém. Amém, irmã Heloísa, muito obrigada pelas suas considerações. Deus seja louvado, isso é verdade. Nosso Deus, ele não se agrada desse comportamento que temos de murmurar, de reclamar de tudo, né? Precisamos aprender que isso se torne um hábito em nossa vida, em tudo dar graças ao Senhor, estarmos contentes em toda e qualquer situação, não porque queiramos, mas porque esta é a vontade de Deus, e nós fomos criados para fazer a vontade do Senhor, não para fazer a nossa própria vontade. Mas alguém? Júnia, Oi. deixa eu só complementar aqui. À vontade, querida. O povo de Israel, né, eles estavam indo para onde? Para a terra prometida. Para onde nós estamos indo? Para a terra prometida. Eles estavam voltando para casa. Nós também estamos voltando para casa. E toda a trajetória, desde que eles saíram do Egito até chegar na terra prometida, ela foi recheada de murmurações. Em todo momento, eles acusavam Moisés de que eles haviam sido levados para o deserto para morrer de fome, de sede, que eles estavam com saudades das carnes, dos pepinos, dos melões do Egito, né? E quando os espias ali chegaram, 12 foram até ali, né? 12 príncipes. E ao retornar, somente 2 falaram bem da terra. Inclusive, né, a Bíblia relata que eles foram exagerados, né, aqueles 10. E olha, eles encheram mais uma vez o povo de murmuração. E é por isso que o povo ficou mais 40 anos no deserto. Um dia para cada dia que eles ficaram em viagem. 40 anos no deserto. Olha como a murmuração atrasou a eles chegarem em casa. E é por isso que nós temos que deixarmos de ser murmuradores. Nós estamos voltando para casa. Estão indo rumo a Canaã celestial. E a murmuração atrasou aquele povo em 40 anos. Eles tiveram que ficar mais 40 anos no deserto por causa das suas reclamações. É por isso que Deus odeia a murmuração. E é por isso que Deus precisa de arrancar esse pecado de nós. Ele precisa muito. Por que esse assunto fala de forma recorrente na sala? Porque esse foi o maior pecado de Israel no deserto. A todo momento eles estavam murmurando. Eles não lembravam das coisas boas que Deus tinha feito. Moisés mal tinha saído para poder buscar
as tábuas da lei, eles haviam visto os montes tremendo, eles tinham ficado apavorados diante da manifestação de Deus falando, e dias depois eles já estavam pedindo a Arão para fazer um bezerro de ouro. Então, aquele povo, eles eram ingratos a Deus, né? Então, é por isso que esse pecado Deus tem que arrancar de nós. É por isso que esse pecado Deus tem que arrancar, né, do meio do seu povo, para que nós não atrasemos a nossa chegada em Canaã celestial. Que Deus nos abençoe. Amém. Verdade, Luísa. Verdade. Mais alguém quer fazer uma consideração? Eu quero, amiga. Seja bem-vinda, Iapo. Deus abençoe. Amém. Muito bom dia para todo mundo. Eu tô aqui, meu coração tá pulando porque Deus está testificando essa mensagem desde a hora que a Evanice começou a falar. A meditação de hoje foi sobre isso também. E eu queria só complementar o que a Heloísa falou, lembrando, na verdade, porque ela disse que nós já falamos isso aqui na sala, e nós falamos mesmo, que a murmuração, 1 Coríntios 10 fala que a murmuração é pecado. E depois a gente vê em outros lugares da Bíblia que a murmuração entristece o Espírito Santo de Deus e afasta o Espírito Santo de Deus da nossa vida. E quando o Espírito Santo se afasta, nós somos tentados a duvidar de Deus. Foi isso que aconteceu com os discípulos, naquele episódio que eles foram atravessar o lago. Saíram de um momento onde eles viram Jesus fazer um dos maiores milagres que ele fez aqui na terra, murmurando. Ao invés deles se atentarem para aquilo que tinha acontecido, eles estavam murmurando, porque eles queriam botar Jesus como rei. Então, Jesus despediu todo mundo e eles ficaram ali murmurando. E eles começaram a duvidar da divindade de Cristo. E isso foi tão grave, mas tão grave, que praticamente forçou Deus a trazer sobre eles uma prova tão grande como aquela que eles acharam que iam morrer. Então, o Espírito de Profecia, a Ellen White, no Desejar de Todas as Nações, se não me engano, eu não sei se é o capítulo 40, fala que e Pedro ainda continua, né? Eles tiveram a dúvida e Pedro ainda continuou na dúvida, que ele disse: olha, se és tu, mestre, faz com que eu vá ir até você. E então ele achou que ele ia morrer. Na hora que ele olha para trás e começa a afundar, ele viu a morte, a Ellen White fala. Então, a coisa é tão grave, mas tão grave, muitas vezes a gente não entende, né? A gente não entende a malignidade do pecado. Mas a coisa é tão grave que isso pode tirar a gente do céu. Pode não, né? Tira, porque aquela geração, que a Heloísa tão bem explicou aí, toda aquela geração que saiu do Egito, nenhum entrou na Terra Prometida. Nenhum deles. Então, isso é muito grave. O pecado é muito grave. Enquanto a gente não compreender a malignidade do pecado, a gente não consegue não consegue confessar, arrepender, todo aquele processo, né? Uma engrenagem. Confessar, arrepender e ganhar o perdão e deixar, abandonar. Era isso, minha amiga. Obrigada. Nós que agradecemos, Iapo. Deus seja louvado por essa consideração, e é isso mesmo. Nós precisamos estar atentos, porque olha como foi considerado. O irmão Mário bem disse, nós estamos caminhando para Canaã. Eu louvei complementar, e se nós estamos nesse caminho, o nome dessa sala é o caminho da consagração. Nós queremos ser consagrados,
nós precisamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos e nos mostrar qual é o pecado acariciado, o que está nos impedindo de ver a tua glória, porque não vamos entrar no céu da forma como estamos. Precisamos ter o nosso caráter transformado. E só em Cristo Jesus podemos tê-lo. A irmã Aparecida, você está com a mãozinha levantada. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada. Bom dia, irmãs. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Sim, ouvimos sim, irmã. Então tá bom. É o seguinte, eu peguei pela metade a mensagem, mas o que eu peguei eu dei para me entender um pouquinho, e o Espírito Santo de Deus, ele é uma gracinha, eu falo assim, ele parece que ele pega o início da mensagem e coloca na mente da gente, né? Então, pelo que eu vi aí, é falando sobre murmuração. E uma das coisas que, né, a irmã estava comentando, quando a disse aí, a Ponira falou, realmente é uma coisa muito séria, e eu fico encabulada como que o inimigo parece que ele passa algo na mente da gente, porque na hora que a gente fala em pecado, a gente lembra, fica aquela coisa assim na hora, mas depois parece que vai sumindo, a gente perde a noção da gravidade do pecado. E quando a irmã estava falando aí, né, dessa murmuração, eu era uma pessoa, aliás, a partir de hoje eu não vou ser mais uma pessoa murmuradora. Às vezes eu me encontrava murmurando, a irmã disse que, falou aí que às vezes se torna até um hábito da gente, a gente murmura até, assim, sem saber que está murmurando. E me veio uma passagem aqui na Bíblia, eu não sei se vocês falaram no início da mensagem, aquela questão de Moisés, quando eles murmuraram pedindo água, que Deus falou com ele, ô Moisés, vai lá e toca lá, né? Que você vai tirar a água ali da rocha. Mas antes, eu não sei aonde está escrito aqui na Bíblia, eu procurei aqui, mas antes ele virou e falou para o povo, uai, por acaso vocês acham que eu posso dar água para vocês? Quer dizer, foi uma murmuração. Hoje eu vim entender o pecado de Moisés ali, quando fala Moisés tocou na rocha. Então, o nosso pecado, cada vez, o que eu entendi, se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir. O que eu entendi aí é que o nosso pecado sempre toca na rocha, que é Cristo Jesus, fere ele. Eu não sei, que veio na minha mente agora. Né? Se eu estiver errada, os irmãos podem me corrigir aí, o pastor, se tiver. Então, eu entendi e eu peço a Deus que me ajude, né? Que tem hora que tem coisa assim que eu murmuro e depois, gente, por que eu estou falando isso? Né? Mas eu agradeço a Deus. Essa sala realmente é um lugar onde o Espírito Santo de Deus nos agrupou. Ele realmente nos escolheu para estarmos aqui. Então, eu agradeço muito a Deus, essa é a minha consideração. E eu gostaria, se os irmãos ou o pastor tiver aí, a respeito do que eu falei sobre Moisés, se tiver certo, né? Aí que vocês possam dar uma explicadinha. Muito obrigada, essa é a minha consideração. Pelo pouco que eu ouvi da mensagem, muito gratificante. Vou procurar colocar em prática. Esse é meu agradecimento e as minhas considerações. Júnia. Oi, Júnia. Sim, Elô, bom dia, seja bem-vinda. Júnia, deixa eu só complementar então o que a irmã falou. Obrigada, Irmã Heloísa, eu Aparecida. estava aqui procurando, pode ficar à vontade, minha amiga. Quando a irmã disse aqui, né, que quando você murmura, né, ali ela citou a história de Moisés, ela disse uma coisa muito interessante, que nós tocamos na rocha, que é Jesus Cristo. Por que nós seríamos a Jesus? O Grande Conflito, capítulo 25, lá fala que a lei de Deus é o caráter de Deus. Então, quando
nós pecamos, nós estamos ferindo o caráter de Deus. É isso que nós estamos fazendo, nós estamos ferindo o caráter de Deus. Então, é por isso que quando a gente fere a Jesus, nós estamos ferindo o caráter de Jesus. Porque se eu estou pecando, eu estou dizendo que a lei não é santa, não é justa e não é boa. Porque essa foi a argumentação de Lúcifer. Ele disse que precisava de aprimorar a lei de Deus. Que a lei de Deus não era santa, ela não era justa e nem era boa. E ele fez uma promessa para os anjos. Lúcifer prometeu para os anjos, olha, se vocês me seguirem, vocês vão ser livres. E quando a gente aqui peca, nós estamos querendo ser livres de Jesus. Eu quero tomar o meu próprio caminho. Eu não quero andar no caminho. Lá em Isaías fala, eis o caminho, andai por ele. Quando eu decido ser pecador, eu quero andar no meu próprio caminho. Né? E é por isso que nós ferimos a Jesus. Porque eu digo e eu confirmo aquilo que Satanás está falando, que a lei não é santa, ela não é justa e nem é boa. Quando eu firo a rocha, eu, na verdade, estou ferindo a lei de Deus. Porque a lei de Deus é o espelho que me mostra quem eu sou. É a lei de Deus que me mostra que eu sou pecadora. É a lei de Deus que fala assim, olha, você tem que deixar de ser fofoqueira. É a lei de Deus que fala assim, olha, você está falando mal da vida dos outros. Você está comprando e está com o nome lá no SPC, não pagou, por quê? É a lei de Deus que vai me mostrar que eu estou estacionando na vaga do idoso. E que são coisas que são tão corriqueiras que eu acho que não tem problema. É a lei de Deus que fala assim, olha, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E quando eu não pago lá o meu imposto, que eu acho que eu não tenho que pagar nada para o governo, que eu estou sonegando, tudo isso, irmãos, são pecados e a gente fere a rocha, que é Jesus Cristo, com o nosso comportamento pecaminoso. E temos tantos pecados brancos que achamos que não é pecado. E vamos fazendo isso corriqueiramente, e é assim que ferimos a rocha. Porque o nosso pecado é a transgressão da lei. É ali que eu firo a rocha. Eu firo a lei de Deus. Se eu ferir a lei de Deus, eu feri também eu estou ferindo ali também a Jesus Cristo. Tem um texto no Espírito de Profecia, lá na História da Redenção. Esse texto fala que é na página 23, e ele fala assim, pois a lei de Deus, ela é tão sagrada quanto ele próprio, e o Senhor requer implícita obediência de todos, nos céus e na terra. Na página 35 fala, a lei de Jeová, o fundamento de seu governo no céu e na terra, era tão sagrada quanto a ele próprio. E lá na página 21 também fala o seguinte, que Satanás ele vai fazer de tudo para que estivesse ao seu alcance para desafiar a autoridade de Deus e de seu Filho. Então, nós vimos aqui que a lei de Deus é o fundamento do governo. Olha, gente, que coisa incrível. A lei de Jeová, o fundamento do seu governo no céu e na terra. Então, é por isso que Satanás hoje está 10 vezes mais. O Espírito de Profecia fala que quando Jesus morreu na cruz, Satanás fez uma reunião com seus anjos. E ele disse que eles teriam 10 vezes mais forças agora para os nossos dias, para nos atacar, para nos fazer pecar. Então, por que Deus tem falado desse assunto recorrentemente aqui na sala? Porque esse foi o maior pecado que Israel
carregou em toda a sua trajetória para voltar para casa. E Deus sabe que a história se repete em nós. E como a história se repete, nós precisamos de deixar para trás a murmuração. Porque, como a irmã enfatizou aqui agora, né? Estamos tão acostumados a murmurar de coisas tão pequenas. Está chovendo, a gente reclama, está com sol, a gente reclama, o culto está demorando, a gente reclama. Ah, não, esse irmão pregou demais, falou demais, né? A gente reclama, tudo a gente reclama. É por isso que a Bíblia nos ensina, em tudo dai graças. Para quê? Para arrancar de nós a erva daninha, que é um dos maiores armas que Satanás tem contra o povo de Deus. Porque quando nasce uma murmuração, nasce uma dúvida, nasce uma rebeldia e nasce uma rebelião. Obrigada, Júlia. Amém. Amém. Júnia, Oi. deixa eu só complementar o que a Heloísa falou. Eu peço desculpa pelo barulho, porque onde eu estou realmente está um pouco barulho. Mas eu queria falar o seguinte: da primeira vez que faltou água, esse episódio de Moisés no deserto, né? A primeira vez que faltou água, Deus deu uma ordem: vá e fere a rocha. Deus disse para ele que ele deveria ferir a rocha. Então, foi o que ele fez e a água saiu. Da segunda vez, ele disse: fale. Ele não disse para ferir a rocha. E tudo que se passava ali no deserto, tudo que se passava ali era Deus ensinando o evangelho para o seu povo. Tudo desde que Deus tirou aquele povo do Egito, o Antigo Testamento todo, ele mostra Cristo para as pessoas. Então, sim, Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Então, o que Deus estava dizendo ali? Olha, fere a rocha. Moisés feriu. Da segunda vez ele disse, fale. Só que Moisés foi lá e feriu a rocha de novo. O que ele estava fazendo naquele momento? Quantas vezes Cristo foi ferido pelos nossos pecados? Quantas vezes? Uma vez. Jesus morreu uma vez pelos nossos pecados e nunca mais. Né? Ele foi vitorioso para sempre. Satanás nunca mais obteve vitória a partir daquele momento. Mas quando Moisés fere a rocha pela segunda vez, o Espírito de Profecia fala que ele estava ali pregando um falso evangelho. Cristo não foi ferido duas vezes. É por isso que ele pecou gravemente ali. E esse pecado tirou ele da Canaã terrestre. Entende? Então, é por isso que todas as vezes a Heloísa falou que nós estamos ferindo Jesus com o nosso pecado, nós estamos cometendo o mesmo pecado de Moisés. Então, a gente não pode... o pecado é grave por isso, porque Jesus já perdoou, ele já morreu uma vez por esses pecados e Satanás já é derrotado. O que ele veio aqui na Terra mostrar para nós? Que nós podemos sim andar com Deus e não pecar. Nós podemos obter a vitória sobre o pecado. E é esse o caminho que nós queremos, não é? É esse que é o caminho da consagração. É viver uma vida vencendo o pecado. Nós vamos pecar? Provavelmente, mas vamos levantar, porque Cristo já venceu. Obrigada. Amém. Queridos, o irmão Mário só me permite passar onde está tudo isso que foi falado aí, a irmã Aparecida, eu quero deixar aqui para você a referência bibliográfica do que a Yaponira falou. A Heloísa deu algumas referências, e quando a Heloísa pediu a palavra, eu estava aqui buscando só me certificar, porque eu ia dar a referência, eu falei, não, eu vou lá e vou certificar, mas o Espírito Santo, ele é tremendo. Está no capítulo 37 do livro Patriarcas e Profetas, depois você e os outros irmãos que quiserem, podem buscar, podem ler esse capítulo, é um capítulo pequeno e que vai ajudar a entender melhor
essa condição de Moisés, essa situação que foi relatada aí, e o fato de estarmos ferindo, sim, Jesus com os nossos pecados. O título do capítulo é A Rocha Ferida, tá? Irmão Mário, seja bem-vindo. Perdoe aí, viu? A gente precisa aqui ter essa unidade, como o Senhor bem falou desde o início, e Deus seja louvado. Pode fazer a sua consideração, meu irmão. Amém, irmã. Amém. Deus seja louvado, sim. Obrigado aí pela referência. Irmãos, na mensagem, irmãs, nós ouvimos, teve um momento que a irmã falou o que Paulo disse, né? Aquele bem que eu quero fazer e isso eu não consigo. E a irmã Heloísa acabou de falar algo que é de sublime importância para o povo de Deus, principalmente nós, os que estamos vivendo nos últimos dias, que seremos, né? Devemos nos tornar a nação eleita, o sacerdócio real de Cristo. E sermos testemunhas, assim como Jesus foi, diante das pessoas, sendo nós vitoriosos sobre toda a tentação, por meio do poder que há em Cristo. Paulo, ele chegou a falar, o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Porém, Deus seja louvado, em um momento Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo pôde, alcançou, né, a vitória sobre as suas tendências, né, sobre as suas falhas, sobre os seus defeitos de caráter. Quando ele compreendeu que por ele não, mas por Cristo Jesus, ele poderia se tornar vencedor a todas as tentações do inimigo. Irmã, Deus, ele me deu uma luz ontem e eu quero compartilhar com os meus irmãos como é possível nós sermos vitoriosos sobre o pecado. Ainda aqui, na terra, assim como Jesus foi quando esteve aqui como homem, como ossos dos nossos ossos e carne da nossa carne, né? Está lá no livro Refletindo a Cristo. Na nossa Bíblia, por favor, peguem, abram a Bíblia em Gálatas, capítulo 5, porque é necessário nós entendermos e compreendermos como que isso é possível. Porque muitas vezes a gente se pega, meu pai, eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo, Senhor, eu acabei pecando contra ti, né? Quantos de nós aqui não já se pegou nessa situação, implorando ao Senhor misericórdia por termos falhado ali, às vezes numa palavra, num gesto, num olhar. E como, meus irmãos, a gente pode se tornar irrepreensível, assim como Jesus foi quando esteve aqui, como um homem, para nos dar o exemplo, e a gente agora não mais pecar. Não é que a gente vai sair batendo no peito diante das pessoas, porque tudo é para a glória de Deus. Vamos sempre exaltar Cristo, que é Ele que habita em nós. Vamos ler a passagem. É Gálatas, capítulo 5, o verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Olha o que Deus está revelando aqui para nós, irmãos. E irmãs, o que nós precisamos para vencer o pecado? Todos os dons do Espírito Santo. Nós precisamos clamar a Deus por amor,
por gozo, por paz, por longanimidade, por benignidade, por bondade, por fé, mansidão e temperança. Por quê? Contra estas coisas não há lei. Ou seja, a lei não condena o ser humano que vive isso. Automaticamente, esse cristão, ele não está mais em pecado, porque ele crucificou o pecado na carne em Cristo, assim como Cristo crucificou. Então, nós obtemos a vitória sobre o pecado quando nós alcançarmos pela fé todos os dons do Espírito Santo. Eis a minha busca, ainda mais incessante, de ontem em diante, para que, com os dons do Espírito Santo, eu possa seguir obediente. Todos nós podemos seguir obedientes à vontade do Senhor. E aí sim, esconder no nosso coração toda a palavra de Deus, para não pecarmos mais contra o Senhor. Obrigado, irmão. Que o Senhor nos abençoe. Amém, amém. Deus seja louvado, irmão Mário. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse é o segredo, né? Nós, à luz da palavra do Senhor, a cada dia, o Espírito Santo vai nos mostrando. E é isso que a Bíblia diz. Contra essas coisas não há lei. Jesus, ele foi levado ao Calvário como uma ovelha muda. E às vezes a gente quer ficar justificando, a gente quer ficar... eu não sei se acontece com vocês, mas eu tenho percebido isso. Quanto mais a gente explica, a gente estrumbica, a gente erra, a gente peca mais, a gente fica mais errado. Porque quando a gente vai falando, eis aqui quem fala muito com vocês, quem me conhece sabe disso, e à medida que eu vou tentando explicar as coisas, eu percebo que eu vou perdendo a minha razão, que eu acho que eu estou cheia dela. E, na verdade, a nossa razão é Cristo Jesus. A meditação de ontem, que eu li, não a que eu meditei na sala com vocês, mas uma que eu tinha lido antes, até fiquei na dúvida de qual que eu falava, mas o Espírito Santo falou muito forte e eu trouxe aquela. Fala para nós do exemplo irrepreensível. Não adianta, por mais que as pessoas olhem para nós, por mais que elas olhem para mim, elas não têm que enxergar a Júnia, porque Júnia é pecadora. Elas precisam enxergar Cristo Jesus. Ele sim é o nosso exemplo irrepreensível. Irmã Heloísa, você está com a mãozinha levantada, você quer falar mais? Nosso horário já está indo, né? O pessoal já está indo embora aqui, todo mundo querendo ir para o trabalho, mas você tem alguma... Não, desculpa, eu esqueci de abaixar. Você pode orar para nós, minha irmã? Eu estou olhando e não tem mais ninguém. Rutinha, você... Eu oro sim. Ok. Rutinha, você pode louvar para nós? Você está aí? Não, a Rutinha já foi. Deus seja louvado. Tem alguém na sala que tem um hino no coração que quer cantar para nós no final? Porque eu não consigo colocar o hino final aqui. A Heloísa vai orar. Tem alguém que quer cantar? Vocês já viram que eu não tenho voz de louvor, né? Alguém se dispõe a cantar? Eu posso cantar no final, Júnia? Só um corinhozinho pequenininho? Sim, minha amiga. A Ritinha levantou a mão. Seja bem-vinda, então minha amiga. Deixa ela cantar, então. A Ritinha canta pra gente? Abre seu microfone, Ritinha, só para eu ouvir a sua voz, minha amiga. Posso, sim. Deus seja louvado. Então, a Heloísa vai orar e a Ritinha vai cantar. Elô, o seu corinho é bem-vindo, viu? Fique à vontade. Tá bom, então. Pai querido que estás no céu, o nosso coração está cheio de gratidão nessa manhã, porque nós sentimos a presença do Espírito Santo
falando através da mensageira aquilo que o Senhor queria nos ensinar hoje. Como nós temos sentido, Senhor, que estamos sendo educados aqui a fazer aquilo que vai nos conduzir à eternidade. Por isso, Pai, nós dizemos a Ti, Senhor, transforma o nosso caráter, transforma a nossa mente, arranca do nosso eu aquilo que tem nos atrapalhado a chegar a Canaã celestial. Ó Pai querido, abençoe aqui cada irmão, para que nós possamos ser mais do que vencedores, que o Senhor plante em nós o amor, a gratidão, a paciência, a bondade, a longanimidade, que nós possamos, Senhor, refletir o Teu caráter aonde quer que a gente passe. Não deixe a nossa boca murmurar, reclamar de nada, Senhor, mas que tudo nós possamos dar graças a Ti, porque quando aprendemos a dar graças, reconhecemos que tudo provém de Ti. Ó Pai querido, abençoe o dia de trabalho, os afazeres domésticos de cada irmão aqui presente, para que nós possamos, Senhor, termos um dia na Tua presença. Em nome de Jesus, nós te clamamos, fica conosco. Amém. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Amém, Jesus. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. E parece que Deus o esqueceu e deixou de te amar. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil, impossível, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Ele pode fazer o melhor, tanto na minha quanto na vida de cada um de vocês. Tenha um ótimo dia e uma ótima semana. Amém, amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, irmã Ritinha. E com essa oração cantada, eu me despeço dos meus irmãos que aqui se encontram. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço Juninha. e até amanhã. Juninha, Oi. eu só queria saber qual é o nome desse louvor que a irmã cantou por último aí. Oi? Qual o nome Ritinha, desse você tem... louvor? Deus o pode. Quem canta é a Mara Leite. Obrigada, irmã. Bom dia, gente. Eu vou encerrar a sala neste momento e desde já estamos todos convidados pelo Espírito Santo a estarmos juntos aqui às 5 da manhã, amanhã novamente. Um abraço a todos. Bom dia para todo mundo e até amanhã. Até!